noite. A paz de Jesus, amém? É bom estar aqui nesse púlpito, como é bom a gente poder compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar da graça de Deus, do que a gente tem vivido nesses últimos tempos aí. E estou muito feliz de estar aqui com a igreja, né? Ainda mais num tempo tão abençoado, né? A gente está experimentando coisas presentes que Deus tem dado para a nossa igreja. Amém? Romanos capítulo 7, verso 24. Gostei da comparação do pastor Salles, do casamento. Eu pensei que o senhor ia falar que o casamento é a arma que você pega e dá um tiro em si mesmo, mas graças a Deus não era isso, né? O casamento é maior do que isso, né? Graças a Deus por isso. Gostei muito dessa bala, tem que atirar certo para ter um casamento feliz e abençoado, né? Amém, muito bom. Romanos capítulo 7, verso 24, é um verso pequeno, porém muito profundo, e Paulo fala tantas coisas especiais nesse capítulo 7, eu até aconselho que todos, ao chegarem em casa, desfrutem desse capítulo inteiro, porque Deus fala muita coisa especial aqui nesse capítulo 7. Mas hoje à noite nós leremos só o verso 24. Todos encontraram, amém? Diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Repetindo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos orar? Senhor, fale conosco nessa noite, que a Tua palavra entre nos nossos corações, que a gente sinta a Tua presença aqui, confortando as nossas vidas e trazendo, ó Deus, palavras, conteúdos, ó Deus, que promovam um crescimento na nossa vida espiritual. A gente quer sair daqui diferente, Deus, de como nós entramos. Senhor, derrame a Tua graça sobre cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O título dessa mensagem é Fragilidade, Soberania e Esperança. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Essa é uma pergunta intrigante e que nos coloca diante de nós mesmos. Porque quando nós perguntamos sobre o ser humano, perguntamos também, e nós nos incluímos nessa pergunta. As diversas áreas do saber se colocam, através de suas metodologias, a caminho de respostas que, entendo eu, provisórias sobre um ser tão insondável que é o ser humano. A teologia, tal como as outras ciências, podem oferecer respostas provisórias e que nos convidam a esse eterno caminho da compreensão. Quem é o ser humano? Não é uma pergunta que nos convida a respostas prontas e nem mesmo as infindáveis brigas dos diversos campos do saber, nada disso. É uma pergunta que nos convida para a imensidão que está dentro de nós mesmos e dos nossos outros relevantes. Como disse Juvenal Arduini, interessante quando ele fala quem é o ser humano, quando ele responde essa pergunta, ele diz: o ser humano canta e protesta, dança e agride, congrega e dispersa. O ser humano circula pela rua, mas se recolhe na intimidade. Ele se expande festivamente e tranca-se amargamente. É lógico e ilógico. Fala e silencia. Grita e emudece. Gargalha e enclausura-se. O ser humano constrói maravilhas, mas também pode arrasá-las. Planta a semente e desintegra a germinação. O ser humano sente necessidade de convivência e solidariedade, mas é antissocial. O ser humano é águia altiva que recorta horizontes vastos e é também verme que rasteja. Interessante essa definição, porque ela nos coloca diante de um ser com tantas faces e que qualquer resposta se tornaria, diante dessa pergunta, provisória. Só que essas respostas provisórias não podem nos fazer fugir diante da necessidade de responder essa pergunta: quem é o ser humano? Até porque a simples percepção da nossa incapacidade de compreender a nós mesmos e os outros
já nos oferece a humildade tão necessária para qualquer diálogo, para qualquer conversa e para qualquer ciência. Quem é o ser humano? Interessante porque o apóstolo Paulo, no capítulo 7 aos Romanos, uma carta que ele escreve à igreja de Roma, ele oferece uma linda resposta sobre quem é o ser humano. E a partir do verso 14, precisamente, eu considero que esses versos, depois do verso 14, são nesse sentido o mergulho que o apóstolo Paulo faz em si mesmo. Paulo penetrou em si mesmo de uma forma tão profunda e honesta que as respostas que ele encontrou nesse mergulho existencial precisam ser ouvidas em qualquer espaço onde se cultive um saber sobre o ser humano. Paulo mergulhou tão bem em si que ele conseguiu penetrar nos lugares mais escondidos do coração e da alma humana. Depois de Paulo, foram poucos que conseguiram fazer esse mergulho inspirado e provocante. Talvez Agostinho, no seu livro Confissões, muito provavelmente foi um deles, que conseguiu penetrar tão sabiamente no coração humano, porque sem dúvida Confissões é uma poesia, uma confissão da miséria e um grito de uma alma que se sentiu tocado profundamente pela graça de Deus. Me recordo as palavras de Agostinho: quero recordar as deformidades passadas, as imundícias carnais de minha alma. São as sinceras palavras desse grande teólogo do século IV. Todos os homens que fazem uma visita em si mesmos saem com as respostas sobre a fragilidade do ser humano. No capítulo 7, Paulo mergulha em si. E uma das primeiras coisas que ele aprende e nos ensina é sobre a fragilidade do ser humano. Anote isso no seu coração, na sua alma, na sua vida. A primeira coisa que Paulo aprende e nos ensina é sobre a fragilidade do ser humano, porque uma espiritualidade que não me convida para dentro de mim mesmo se torna opressora e inquisitorial. Interessante porque na passagem da mulher adúltera, no capítulo 8 de João, Jesus convidou inteligentemente os seus ouvintes a olharem para dentro de si mesmos. Ele disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. É um convite para que os ouvintes lessem a sua própria história, os seus dias, a sua caminhada, e se percebessem pequenos, frágeis, incapazes de atirar uma pedra. Jesus convida os ouvintes e nós que estamos aqui nessa noite para olharmos para dentro dos nossos corações e sairmos de lá com uma leitura honesta e que de alguma maneira confesse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque algumas pessoas parecem inatingíveis, vivem como se fossem capazes de vencer sozinhas as ciladas da vida. E pior, tratam as pessoas com o legalismo frio de quem nunca visitou a si mesmo e nem o Novo Testamento. Porque cada verso do Novo Testamento fala da pecaminosidade, da fragilidade, da pequenez humana e da graça desse Deus que nos convida para essa família eterna. Nós somos frágeis. Todos nós carregamos traços de incoerência em nossa história e em nosso caráter. Todos nós possuímos a natureza frágil de Adão. Aliás, um dos pontos centrais da tradição calvinista, e eu não sou calvinista, mas eu aplaudo isso, é a percepção da depravação total do homem. O ser humano é frágil, fraco, e eu concordo plenamente com a afirmação de que o ser humano por si só não alcança a graça de Jesus. Todos nós possuímos as maravilhas do jardim do Éden, e mesmo assim comemos insistentemente as frutas do conhecimento do bem e do mal. Aliás, a lei que mais transgredimos desde o início da história é: não coma dessa fruta. Todos nós estamos atingidos pela mácula e pela mancha do pecado de Adão.
Paulo, que mergulhou em si mesmo e foi atingido a caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, pela graça de Deus, disse: miserável homem que sou, miserável homem que sou, fraco homem que sou, impotente homem que sou, doente homem que sou. Uma leitura completamente honesta e que poucos cristãos fazem. Uma espiritualidade que sobe escadas, está rasgando as páginas do Evangelho de Jesus. Quantas pessoas que se encontram com Deus e se tornam completamente arrogantes. Experimentam Deus, o jejum, a oração, experiências extraordinárias, os dons extraordinários e se tornam arrogantes. Quando na verdade a espiritualidade deve subir as escadas. Uma espiritualidade cultivada nos terrenos do Evangelho precisa necessariamente descer as escadas da autonomia, do orgulho e da altivez. Nós precisamos do outro. Nós precisamos de Deus. Sozinhos somos incapazes para essa caminhada. Sozinhos não conseguimos enfrentar as dores da vida, as ciladas que a vida oferece. Rapidamente, abra a sua palavra em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, Jesus propõe uma parábola. A partir do verso 9. Olha o que diz o texto. Para alguns que confiavam em si mesmos, tendo-se por justos e desprezando os outros, disse também a seguinte parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro um publicano. O fariseu orava em pé desta maneira: ó Deus, dou-te graças por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo. Mas o publicano, parado à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo, este voltou justificado para casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ora, a espiritualidade que nos convida a mergulhar em nós mesmos, nos oferece a resposta mais óbvia do mundo: você é fraco. Você é fraco. Esse filme com vários heróis que passou esses dias agora, qual o nome daquele filme? Vingadores, Os Vingadores. Que filme bacana, inspirado. A cena mais gostosa do filme foi quando o Hulk pegou aquele Deus e bateu de um lado, e bateu de outro, e bateu de um lado, e bateu de outro, e disse: você é um fraco, um Deus fraco. Eu acho que precisa de um Hulk vir na igreja e sacudir de um lado, sacudir de outro, sacudir de um lado e dizer: nós somos fracos. Nós somos incapazes. Bem da verdade é que se nós olhamos para o alto, nós precisamos olhar com uma vergonha, porque somos frágeis. Somos incapazes de construir uma espiritualidade que agrade a Deus. Somos incapazes, fracos. É essa a grande obviedade do Evangelho. A grande obviedade: quem mergulha em si mesmo, penetra na sua história e sai de lá com uma leitura simples e honesta. Eu não consigo sozinho. Eu sou incapaz. Mas também uma coisa eu percebo nesse verso: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se percebo, por um lado, a fragilidade do ser humano, por um outro, eu percebo a soberania de Deus. Quando Paulo percebe a sua miserabilidade, percebe o caráter universal da mesma. Quando Paulo mergulha em si mesmo, ele mergulha no próprio ser humano frágil e impotente. A pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem uma resposta no ser humano.
a resposta se encontra para além dele mesmo. Interessante, porque a percepção do vazio infinito que existe no coração humano, e que o ser humano sempre carrega, essa percepção, sempre nos conduz à confissão de um Deus soberano. E não seria diferente em Paulo. Em Romanos capítulo 7, volto ao texto, no verso 24 e 25, olha o que ele diz. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, quando eu percebo o meu caráter, quão miserável sou, ao mesmo tempo, no mesmo momento eu percebo que eu necessito de um Deus que preenche o meu vazio, o buraco que existe infinito dentro da minha alma. O vazio infinito é a pior sensação que o ateu precisa enfrentar. Interessante porque Agostinho em Confissões diz, porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. O ser humano sem Deus, ele é incapaz de enfrentar a vida, os desafios, as ciladas, os problemas, as angústias. Há no coração humano um buraco que precisa ser preenchido, um vazio do tamanho de Deus que precisa ser preenchido, e é essa sede que nos motiva a procurar um Deus que o preencha. É essa sede que nos convida a querer mergulhar cada vez mais em Deus, mais em sua infinitude, mais em sua palavra, mais em sua graça, mais em seu amor, porque sei que sou fraco, incapaz de vencer a vida, de vencer os desafios da vida, de vencer a mim mesmo, porque ao mesmo tempo que concordo que sou um, às vezes penso que sou dois, porque são duas forças que militam dentro de nós. Algumas dizem, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu quero dizer sim para as coisas boas, mas infelizmente digo não para elas, ao mesmo tempo dizendo sim para as coisas ruins que a vida oferece. É esse buraco que precisa ser preenchido pela força e pela soberania de Deus. O homem procura, a mulher procura, o ser humano procura um Deus que lhe dê dignidade, que lhe dê força para caminhar. Freud e Marx previram em seus diagnósticos o fim da religião. Ambos disseram que a religião era um suspiro da criatura oprimida, uma ilusão infantil, e diziam, a religião experimentará o seu fim. Passaram tantos anos após a morte desses dois queridos teóricos, e nós estamos aqui, explodidos em religiosidade, em diversas religiões e confissões, porque no fundo, há um vazio no ser humano, e o ser humano busca nesse Deus o preenchimento dos seus medos, dos seus temores, de sua fraqueza. É a percepção de nossa fragilidade e impotência que nos faz encontrar o Deus soberano. É Ele que preenche esse vazio, porque quando nós estamos cheios de nós e de nossas capacidades, dos nossos contatos, da nossa inteligência, da nossa formação acadêmica, da nossa conta bancária, mais longe estamos de Deus. E quanto mais perto da convicção de nossa fraqueza, de nossas angústias, dos nossos medos, das nossas patologias, das nossas necessidades, da angústia que opera em nós, mais perto e próximos estamos de Deus. É quando percebo a minha fragilidade, é que então eu procuro esse Deus soberano, que preenche, que nos dá um sorriso, que nos dá dignidade e que nos dá vida. Tal como o filho pródigo, completamente esvaziado, completamente distante de seu pai, percebe que precisava voltar para casa. Vou pedir o Juninho para mostrar uma pintura. Tem um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen, que foi um professor de Harvard e Yale em espiritualidade. Ele fala de seu encontro fortuito com esse quadro que vocês estão vendo. Esse quadro é um quadro de Rembrandt, um pintor do século XVII. E no encontro com esse quadro, ele percebeu algumas características que eu gostaria de citar aqui. Está dando para ver alguma coisa? Tem que escurecer mais.
Henry Nouwen, completamente estupefato diante dessa pintura, consegui perceber coisas que você, talvez, em primeira instância, não perceberia. Por exemplo, a mão esquerda do pai, está vendo? Talvez você não consiga enxergar os detalhes, mas é a mão forte de um homem. Os seus músculos aparecem. Os dedos estão abertos, cobrindo o ombro e as costas desse filho, como se fosse a força, o sustentáculo de um pai que acolhe o filho. É como se Deus fosse o nosso sustentáculo. Ele, com o seu braço forte, nos conduz a essa vida, a esse abraço, a esse aconchego. Por um outro lado, você vê a mão direita, uma mão feminina, sem tantos músculos, mais elegante, com os dedos mais fechados, sem os músculos aparecendo, sem a força aparecendo, o que mostra a realidade de um carinho. Os dois elementos aparecem na pintura. Interessante, porque a mão feminina está em paralelo com o pé ferido, descalço. E a mão masculina, forte, que sustenta, está em paralelo com os pés calçados. O que nos diz que Deus, ao mesmo tempo que respeita as nossas vulnerabilidades, o nosso estado vulnerável, com essa mão de mãe que acolhe, nos dá força e dignidade para superar os nossos problemas, as nossas deficiências, e nos dá a oportunidade de viver, nos dá força para viver. Interessante essa figura, pode tirar. Para mim, esse texto e essa figura mostram de uma forma tão clara, a fragilidade do ser humano. E, ao mesmo tempo, a soberania desse Deus que nos carrega, que nos acaricia, que nos convida para a vida, que nos conforta. E é tão bom quando essa imagem é resgatada, porque, infelizmente, muitas religiões constroem um Deus inquisidor, um Deus que fica com as suas pálpebras incansáveis, querendo colher os pecados, anotando cada um deles em uma apostila do inferno, para que no final ele julgue e queime cada detalhe do ser humano. Esse tipo de religiosidade que eu rejeito, que não mostra a graça, que não mostra o amor de Jesus, é um tipo de religiosidade que adoece o ser humano, que produz medo no ser humano, um Deus que nos amedronta. E aí vem Jesus que diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem viu Jesus, e dá para vê-lo nitidamente em cada verso do Evangelho, sabe do seu amor inclusivo, sabe da sua graça em tratar as pessoas com cuidado, com amor, com graça, com determinação, trazendo todo mundo para perto. Aquela última cena com Judas, o traidor, ele ainda assim disse amigo, na última esperança, na última luta para dizer: Judas, eu sou teu amigo. E para mim o maior defeito de Judas foi porque ele confessou os seus erros para os ouvidos errados. Aprenda isso. O que levou Judas ao suicídio foi confessar os seus erros para os ouvidos errados. Eu pequei contra sangue inocente. Os religiosos disseram: o problema é seu. O problema é seu. Quando nós confessamos os nossos pecados para Jesus, esse Deus gracioso, esse Deus que nos acolhe como pai que recebe o filho pródigo, quando nós confessamos os nossos traços inferiores em nosso caráter, quando nós confessamos os nossos dias maus, quando nós confessamos as nossas escolhas erradas para esse Deus que é tão gracioso, que nos acolhe com a força de um pai, e com a graça e com o favor de uma mãe, caramba! Quando nós percebemos que esse ouvido sem preconceitos de Deus, nos ouve, como é bom viver o cristianismo, como é bom viver na presença de Deus. Soberania, eu percebo a minha fragilidade, mas eu percebo que esse Deus me aceita e me transforma. Esses dias eu estava pensando, refletindo nas minhas orações,
que Deus é um Deus que se adapta para nos receber. Ele se adapta para nos receber. Mas é interessante, quando Ele nos acolhe e nos recebe, Ele começa as adaptações em nossa vida. Porque Deus não nos deixa como a gente está, gente. A gente pode chegar no pior estado do mundo, no pior momento das nossas vidas, tendo feito as piores escolhas, tendo enfrentado as piores dores de nossa alma. Ainda assim, Deus nos recebe como um pai, como uma mãe de infinita bondade. Nos recebe. E Ele se adapta para que a gente chore no ombro dEle. E aí começa aquele caminho que nós chamamos de santidade, em que Deus vai adaptando as nossas vidas, vai adaptando o nosso caráter, vai moldando como um oleiro que ama esse vaso que somos nós, essas ovelhas meio que ignorantes que somos nós. E Ele vai nos adaptando para que a vida seja melhor, para que a vida seja mais feliz. Miserável homem que sou é a confissão de um ser humano inspirado por Deus, que percebeu a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo entendeu o caráter de um pai e de uma mãe. O caráter de um pai que recebe o filho com eterna bondade. A pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Me convida ao terceiro e último elemento desse sermão: a esperança. Nós falamos de fragilidade, falamos de soberania, mas falamos também, nesse texto, de esperança. Quem me livrará do corpo dessa morte pressupõe uma esperança, uma expectativa. 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança permanece. Nós não podemos nunca perder a esperança. E o que Paulo aguarda? O que Paulo espera? O texto diz: a libertação de um corpo de morte. E não confunda o corpo dessa morte com o corpo humano. Nada disso. Paulo não era grego e, portanto, não enxergava o corpo como um cárcere da alma. Nada disso. Aliás, Paulo, ao contrário disso, valoriza o corpo. Diz que o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo precisa ser preservado, precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado. Quando ele pensa em corpo dessa morte, esse corpo simboliza a tragicidade do pecado e de suas consequências. Nós estamos maculados e manchados pelo pecado de Adão, pela fragilidade desse homem. E não adianta dizer: quando eu chegar no céu, eu vou resolver os meus problemas com Adão, porque se fosse você lá também, você teria escolhido a mesma fruta. Porque somos tão incapazes quanto ele. E Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos conviver com essa tragicidade, e mais do que isso, com as consequências desse erro, dos nossos erros, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Mas há uma esperança. Paulo diz: quem me livrará deste corpo de morte? E ele faz uma leitura de si mesmo e não se percebe como esse herói que trará a vida. Ele percebe que ele é incapaz, e como ele, os outros seres humanos. Mas espera aqui, há um Deus que é soberano, há um Deus que é maior do que eu, que tem soluções incríveis e maravilhosas para as nossas vidas. Esse Deus, percebe Paulo, enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus foi enviado como propiciação dos nossos erros, diante das nossas pecaminosidades, dos nossos erros, das nossas opções erradas, das nossas corrupções. Temos um Cristo que foi doado com total amor para que morresse e carregasse sobre Ele mesmo os nossos pecados. Como disse sabiamente um teólogo, a cruz antecede o haja luz. O que você está dizendo com isso, pastor? Haja luz é um verso que está no momento
da criação. Haja luz e houve luz. A cruz antecede a criação. É o que o teólogo está dizendo. O plano salvífico, o plano de transformação do seu coração antecedeu essa mancha que foi provocada pelas nossas escolhas, pela nossa fragilidade, pelos nossos erros. Deus escolheu um caminho lindo e de transformação para as nossas vidas. A cruz. A cruz. Ele enviou o seu único filho para que nós tivéssemos vida. E vida, Vanessa, mãe do Pietro, favor comparecer à recepção, pelo amor de Deus. E por favor, levantar essa faixa, em nome de Jesus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Paulo entendeu que o ser humano é incapaz. Eu sei que tem muita gente que está na igreja há muito tempo, que se acha muito capaz, que se acha muito forte, que consegue vencer sozinho, que as ciladas são fracas diante de sua espiritualidade, mas Paulo não. O maior dos apóstolos, o homem que foi responsável por expandir o evangelho em todo o Império Romano, preferiu mergulhar em si mesmo e confessar sua fraqueza. Miserável homem que sou. A pergunta é, será que você vai viver continuamente no exercício de sua arrogância? Ou será que nós vamos mergulhar dentro dos nossos próprios corações, das nossas vidas, e entendermos definitivamente que somos incapazes de caminhar sozinhos? Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um companheiro, de uma célula, de gente que está perto da gente. E nós precisamos de Deus que é soberano, porque quando percebo a minha fragilidade, então eu percebo a grandeza desse Deus que me ama. Desse Deus que me amou sempre, que continua me amando e que sempre me amará. Que sempre me amará. Então, eu tenho as minhas esperanças renovadas, porque se hoje eu experimento a culpa dos meus pecados, a dor das doenças que atingem a minha família, a minha casa e o meu corpo, então eu carrego uma esperança. Sabendo de minha fragilidade e da soberania de Deus, sei que esse Deus, tendo enviado o seu único filho, preparou um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas, uma vida completamente feliz e abundante ao seu lado. Gente, quem perde isso, perde tudo. Eu sei que a proposta do mundo pós-moderno é: suba o máximo possível. Suba muitos degraus, porque o sucesso está lá em cima. Mas eu conheço uma proposta que vai trazer muito mais felicidade para você. Desça o máximo possível. Desça quantos degraus forem necessários para que você chegue aos pés de Jesus. E então você experimentará a vida eterna. Desça o máximo possível e chegue aos pés de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Eu queria orar por você nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Enquanto o Rafael está tocando aí no teclado, eu queria fazer uma pergunta séria para você. Você veio nessa noite e eu tenho certeza que não foi à toa. Você veio aqui porque Deus tinha um plano lindo para a sua vida, maravilhoso. E olha, eu vou te dizer, quando a gente diz sim para Jesus, caramba, a nossa vida é completamente transformada. Eu sei que a vida oferece tantas coisas, tantas propostas que dizem, ó, aqui você vai ser feliz, hein? Aqui você vai ser feliz. Mas eu só conheço uma proposta que me deixou completamente feliz. E essa proposta se chama Jesus. Jesus preenche o nosso vazio, o nosso coração.
Jesus transforma a sua família, a sua casa. Jesus traz de volta o seu filho que está desamparado pelo mundo, em vícios como as drogas, como uma sexualidade doente. Jesus traz de volta, como trouxe o filho pródigo. Jesus recupera a sua alma, preenche o seu coração, traz uma nova alegria. Nós falamos de alegria no culto jovem sábado, ontem. Jesus renova o seu coração, a sua vida, a sua alma. E talvez você pergunte, mas espera aqui, qual pós-graduação preciso fazer para ter isso? Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que pagar para isso? E a resposta é: você não tem que pagar nada. Você tem que dizer sim. Você já percebeu que o ser humano complica tudo? Ele quer o mais caro, o mais desafiador, o mais difícil, não sei o que mais, quando na verdade dizer sim para Jesus, que é uma coisa tão tranquila, tão fácil, pode preencher o seu coração, a sua alma, a sua vida, a sua família de alegria, transformar a sua história completamente. É 180 graus, é uma mudança radical. Devolver esse sorriso perdido. Jesus é soberano. E Ele pode fazer tudo isso no seu coração. Tudo isso. E basta dizer sim. Ah, mas eu frequento uma igreja desde que eu nasci. Querido, nós não estamos falando de igreja. Aliás, no céu não vai ter igreja nenhuma. Não vai ter igreja nenhuma. Lá no céu vai ter gente que disse sim, sinceramente, para Jesus. É sim para Jesus. E talvez você esteja aqui nessa noite e você nunca disse sim, sinceramente para Jesus, ou quando disse, você sabe que foi da boca para fora. Hoje Deus está oferecendo a maior de suas oportunidades. Não é um negócio que você vai fechar semana que vem, não. Não é a casa que você vai comprar, não. Não é o carro que você vai ter, não. A maior das oportunidades, um relacionamento íntimo com Deus, com Jesus. Deus quer oferecer isso para você agora. E mais do que isso, um céu que nos aguarda. Depois da morte, ou quando Jesus vier nos buscar, porque Ele vai nos buscar. E vai nos conduzir de novo a uma vida completamente eterna, cheio de amor, cheio de solidariedade, cheio de relacionamentos, cheio de Toblerone, cheio de Coca-Cola com limão. É um negócio impressionante o céu. É uma visão celestial, o céu eterno com Deus. Você precisa dizer sim para Jesus hoje, para que a sua vida mude, a sua família se transforme, para que você ganhe vida eterna com Deus no céu. Talvez você nunca tenha feito essa oração e hoje Deus está oferecendo essa oportunidade para você de falar assim: Deus, entra no meu coração, na minha vida, transforma. Queria que todos fechassem os olhos nesse momento. Eu vou fazer essa oração. Se você nunca fez essa oração ou fez, mas você sabe que foi de boca para fora, hoje é o dia de você fazer sinceramente essa oração, dizendo: Deus, entra no meu coração, transforma a minha vida, a minha família, a minha casa. Se você é essa pessoa, repita comigo essas palavras de olhos fechados: Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, transforme a minha história. Eu reconheço que sou pecador e que preciso muito de Ti. Deus, perdoe os meus pecados, entre no meu coração, na minha vida, e faça diferença na minha história, mude a minha história, transforme a minha família também, Jesus. Entre no meu coração, mas entre em cada coração da minha casa, para que a minha casa inteira mude, minha família inteira se transforme. Mas a começar de mim, Deus, entra na minha história, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e me dê essa vida eterna e feliz que só o Senhor pode oferecer, nada mais, só o Senhor pode oferecer. Eu abro o meu coração para Ti, entra na minha vida, no nome de Jesus, amém.